Então galera, hoje eu vim falar do meu fone do XM Ears Hybrid que eu comprei. Chegou a contar com uns 2 mesezinhos que chegou, eu acho. E eu tinha ficado de fazer o review, fiz um unboxing, quem não assistiu ainda tem no meu YouTube, tem no meu Instagram. E aí eu fiquei de fazer esse vídeo e acabei demorando um pouquinho mais, mas eu dei uma boa analisada, testei de todas as formas que eu podia. E hoje eu vim falar dele pra vocês. Pra começar a história, ele é um fone moldado, né? Como vocês notam aqui, ó. Ele tem um mouse no meu ouvido, e isso é muito legal. E já vou explicar mais sobre ele. Vou começar falando do design personalizado. O meu fone é personalizado, né? Ele é feito do jeitinho que eu pedi, do jeitinho que eu sonhei. Ele tem minha logo, tem meu nome do lado e tem a cruz da medalha milagrosa do outro, como vocês estão vendo. E aí eu botei uns brilhinhos, pedi pra ele botar um pouquinho desse brilhozinho aqui, desse glitter, pra dar esse efeito legal. Ele é preto brilhante, né? E eu achei super legal isso de você criar o seu fone, sabe? Eu sempre tive vontade de pegar e fazer o fone no meu jeito. E isso é muito massa. Então, na época que eu comprei esse fone, a XM Ears não cobrava nada extra para você fazer um design personalizado, como botar esse brilho, como botar logo, como usar alguns materiais, entendeu? Que muita empresa de fora cobra por isso, né? Cobra mais por isso, e a XM Ears não cobrou nada, e isso foi super legal também, mesmo tendo comprado na promoção, inclusive. E eu tô muito encantado com esse fone. Esse fone eu tô usando, como eu disse, há uns 2 meses, e cada vez mais eu me encanto. É uma sensação diferente você usar um fone moldado, realmente, ele preenche o seu ouvido todo. É uma sensação muito louca, mas muito legal. E uma das vantagens do moldado é o isolamento. O isolamento desse fone, se eu botar os dois aqui, eu não consigo ouvir ninguém chegar conversando comigo aqui, sabe? Isso é bom até quando eu tô monitorando áudio de vídeo, assim. Eu acabei de testar aqui, tá gravando no celular o microfone, e aí eu boto, porque eu sei que eu não vou ter interferência dos sons de fora, eu tá ouvindo só o que o microfone tá me passando. E é muito massa o isolamento dele, o isolamento passivo dele, né? Porque mesmo se você botar sem som nenhum saindo do fone, só com ele no ouvido, você já não consegue ouvir muita coisa do ambiente externo. Eu, por exemplo, se alguém chegar conversando comigo e eu tiver com um fone, mas sem nada tocando, ainda assim eu tenho dificuldade para ouvir a pessoa. O Hybrid é um fone híbrido, né, como diz o nome. Ele tem a armadura balanceada e tem o drive dinâmico. E é legal isso, pelo que eu estudei, de que o drive dinâmico ele ajuda você a ter uns graves mais reais, mais orgânicos, né? E o grave dele é muito natural mesmo, é um grave encorpado, você sente bem, por ele estar pertinho do ouvido, você sente bem o grave, sem matar as outras frequências, como por exemplo o agudo desse fone é lindo. O agudo desse fone é suave, é bem presente, você ouve direitinho as sibilâncias e tal, bem legal, sabe? A voz fica bem brilhosa, bem presente, só que não tá matando nenhuma outra frequência, sabe? Isso é o legal desse fone, você ouve muito bem tudo, sem matar nenhuma frequência. O médio também super comportado, né? Aquele médio estridente, sabe? Porque eu tive outros fones que tinham médiums muito estridentes, muito quentes, e ele não, ele é um fone flat, sabe? Uma coisa legal também dele é a espacialidade dele, assim, a noção de espaço que você tem quando você usa ele, bem direitinho, verdadezinho com os dois ouvidos, é que você consegue escutar muito bem a posição de cada instrumento. Tipo, se tem uma guitarrinha bem aqui, eu vou ouvir essa guitarrinha bem aqui. Às vezes tem um instrumento que entra lá no fundo, bem pequenininho, na mix, que quase ninguém ouve, e você ouve com esse fone. Eu passei a escutar, inclusive, uma coisa que eu nunca escutava muito, acho que é o decay o nome disso, o decay do reverb. Eu escuto o finalzinho do reverb, eu consigo escutar detalhes da mix que eu não vi em outro fone, não ouvi em outros fones, né? Isso é muito massa, porque realmente eu consigo parar e analisar músicas, analisar as mix, prestar atenção em detalhes que você não vai ter na maioria dos fones. E esse fone eu tive isso, e é uma das coisas que eu mais gosto nele, é poder ouvir a música com detalhes. Eu usei ele também pra jogar videogame. Esses dias eu tô jogando jogo de tiro com ele e é muito massa. É muito massa jogar jogo de tiro com ele, porque você realmente escuta a posição de onde vem os tiros, né? Mas não seja a proposta dele, eu sei que não é a proposta dele, mas funciona para isso também. Você ouve a posição de onde vem os tiros, você ouve com detalhe até o tipo de tiro, o tipo de arma, isso é legal. Então, e fora que te isola muito bem do mundo, né? Então é muito legal isso, tive uma experiência muito boa e tô jogando direto com ele. E também eu fiz um teste, a pedido de um seguidor, de um inscrito do YouTube, que ele perguntou se seria legal o fone para tocar com bateria eletrônica, para estudar com bateria eletrônica. E eu fui lá, né, escolher a música que eu trabalho e também sou aluno, e fui lá e fiz um teste com a bateria eletrônica. A única dificuldade que eu tive foi porque o cabo, quando eu botava aqui, ó, ficava no meio, mas até porque não é a intenção do fone você botar na sua frente, né, e sim é algum retorno aqui atrás. Mas isso é uma coisa facilmente você resolve botando o extensor. Mas em relação a realmente a sonoridade, que é o que importa, você ouve muito bem cada instrumento, cada reverb de cada instrumento. Você vai tocando aqui, fazendo virada, você ouve a posição do instrumento, ele te isola bem. Então se você estiver realmente tocando com ele
um palco e tal, que é pra que o fone é feito. Tô falando de tudo menos disso porque eu tô falando do meu lado. Mas o fone é feito pra isso, pra você estar no ambiente barulhento e ainda assim se ouvir bem. Você vai se ouvir bem, mesmo sem ser uma bateria acústica, você vai ter o retorno de fora, você vai se ouvir bem, sabe? E eu usei ele algumas vezes como retorno, porque vocês sabem, o foco desse fone é retorno. É porque eu tô tendo menos show, principalmente agora na quarentena, e o meu show é voz, violão e dub station, então não tem muita zoada no palco e tal. Eu tenho usado mais ele para uso pessoal mesmo. Eu usei esse fone para gravação aqui no meu home studio algumas vezes. É muito massa porque você ouve, por exemplo, se você já gravar com algum pré, com algum reverbzinho, coisa do tipo, você ouve só o instrumento, a voz, naquela situação, naquele espaço do reverb, né? Com aquelezinho que você botar também, caso você bote antes, até pra mixar também é muito legal ele. Mas eu não seja um cara que manja de mixagem, tô dizendo que eu acho ele interessante. Claro que talvez ele não seja o ideal pra mixagem, esteja falando besteira. Mas eu gostei. E ele é bem legal pra gravar. E uma vantagem quando você grava ele é que não tem vazamento de metrônomo, sabe? Você grava aqui a voz pertinho do microfone, não tem vazamento de metrônomo porque ele tá todo aqui, ó, todo dentro do seu ouvido. A única vez que eu usei ele realmente como retorno de palco, que não foi nem no palco, foi com uma live que eu fiz agora 2 semanas mais ou menos. E eu tinha ligado a câmera no computador, né? E liguei a minha interface para poder sair o áudio, então eu não ouvia o que eu fazia na pedaleira, não ouvia essas partes que estavam sendo jogadas para a interface. Então eu usei o fone como retorno e parecia que eu estava num show, realmente. Em muitos momentos eu nem lembrava que estava com fone, no sentido de que o fone não estava incomodando. No final eu senti um pouco assim, mais a orelha cansada, porque realmente ele fica dentro 3 horas, eu estava já com fone. Mas no geral ele não incomoda, não é aquele fone que você tem que ficar tirando, não incomoda, sabe? Ele é bem tranquilo. Claro, você tem que acostumar com a experiência de estar com o fone moldado, porque é diferente do in-ear normal. Eu acho que eu nem usei mais in-ear depois que eu comprei ele. Uma coisa que pra mim me impressionou muito nele, e é uma das coisas que eu mais gosto, é a textura do som. O som tem textura. Você sente o som como se ele estivesse coladinho no seu ouvido, sabe? Tipo, principalmente instrumentos como o violão, por exemplo, que tem muito médio grave e tudo, que como o grave dele é mais natural, você sente como se o violão estivesse tocando aqui no seu pé do ouvido e você sente cada dedilhado, cada palhetazinha passando. É incrível, realmente. Os tons da bateria também ficam muito bonitos. E o som tem textura. É muito lindo isso, o som tem textura e eu adoro isso nesse fone. Eu acho uma das minhas coisas preferidas no fone. É um fone super detalhado, sabe? E assim, eu fico às vezes escutando e imaginando, meu Deus, se esse é o de entrada, eu imagino o nível dos outros fones Extreme Ears, porque eu sou tão encantado com esse fone. A riqueza de detalhes dele, você ouve cada detalhezinho de cada instrumento, onde é que tá cada instrumento, você ouve a mix de cada instrumento, o reverb de cada instrumento. É muito massa isso, muito massa. E eu me encantei muito com esse fone, e até porque para ser um moldado, ele tem um custo-benefício excelente. Tanto que por isso eu comprei ele, porque eu não tinha grana para comprar aqueles moldados mais caros, né, as linhas mais profissionais mesmo. E não que esse não seja profissional, pelo contrário, ele também é profissional. Eu digo, aquelas linhas que são mais caras, que todas as empresas têm, e a Extreme Ears vai inovando com esse modelo, que é um modelo bem mais em conta e acessível para pessoas como eu, que sonham em ter um moldado e às vezes não tem a grana de gastar 3 mil reais no fone, entendeu? Mesmo que o fone valha 3 mil reais, você não tem uso para 3 mil reais, entendeu? E para completar, vou falando aqui do cabo, o cabo é removível, né? Aqui, ó, isso é legal porque se você tiver problema com o cabo, você troca, ao invés de perder o seu fone, como já aconteceu comigo e outros fones. E isso é muito massa, o cabo dele tem o legalzinho também que eu acho dele, esse Yzinho dele aqui, ó. Ele é bem mais resistente do que de outros fones que eu já tive. Teve um que eu tive que ele partiu logo, e esse aqui, poucos meses já partiu, e esse aqui já tá intacto. Tá com 2 meses que eu uso muito e ele tá bem intacto. E só pra finalizar, eu não vou mostrar com tantos detalhes porque eu já mostrei no unboxing. A case Pelican deles é linda, super resistente. Ela veda muito bem, ela tem a borrachinha aqui pra vedar, ela tem um paninho pra limpar, tem um adaptador também. Eu mostrei tudo isso no unboxing, então assista o unboxing pra ver com calma, pra esse vídeo não ficar tão longo. Então é isso, análise final. É um fone incrível, vale sim o que eu paguei, porque é um fone, claro, que não é tão barato, porque é um fone que tem uma tecnologia legal de ser um fone moldado, tem um som incrível, tem um isolamento incrível, é tecnologia e tecnologia não é tão barato. Porém, o preço dele, você comparando com outros moldados, não é caro. Realmente, porque é um custo-benefício muito bom. Ele é excelente, eu tô doido pra usar ele num palco valendo mesmo, porque eu sei que vai ser incrível a experiência. E pra ouvir música já é muito bom, tô imaginando no palco, né? Mas realmente, o preço dele não é tão alto comparado aos outros moldados.
que costumam sair por volta de 2, 3 mil. Ele é bem mais barato que isso, então para pessoas como eu que querem comprar um fone moldado, mas não querem investir esse valor todo, vale super a pena. E se você tem uma grana a mais para investir, com certeza vale a pena comprar os outros Action Ears, como a linha XE Pro, né? Que eu morro de vontade também. Eu morro de vontade do XE Pro, morro de vontade. Mas um dia eu chego lá. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Vou deixar meus links na descrição, siga meu Instagram. Eu vou estar soltando as músicas por lá também. Vou estar falando um pouco mais do meu trabalho de fotografia também. Aqui no meu YouTube também, se quem vai estar assistindo no YouTube. E agradeço muito. Quem quiser comprar com a Action Ears, super recomendo. E é isso, obrigado.